Boa noite pessoal. Voltando aqui, hoje eu tirei um diazinho para ir no rio pescar, dar um tempo. Eu vi que alguns se interessaram na pergunta de ontem, na minha pergunta, né? Me respondendo a pergunta da irmã Gessina, né? A minha querida, na paz de Deus, que Deus abençoe sua vida. Ela respondeu a pergunta lá. Eu quero comentar sobre a pergunta, né? Desde já agradeço pela sua vida, pela coragem, por expor a palavra de Deus, pois Deus o honrará muito grandemente por a sua palavra, por a sua coragem. Ela respondeu lá a perguntinha, né? Sua pergunta, colocou a resposta lá. E quero dizer para nossa irmã, a resposta não está errada. Não está errada. Porém, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Ele é o tema central da Bíblia. E isso nós vamos ver nos 66 livros dele. Como assim, irmã Lenda? Nós vemos quando a gente fala de Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, dentro dos 66 livros, são 66 livros a Bíblia, a gente vai ver essa metáfora. A metáfora que vai mostrar que o tema central da Bíblia é Jesus. A nossa irmã não errou, ela simplesmente colocou de uma forma, fez uma colocação de uma forma, sabe? Mas não está errada a sua pergunta. Mas o tema central é Jesus Cristo, ele é o tema central. A metáfora, quando você estuda a hermenêutica que fala de metáfora também, não sei se você entende metáfora, que é a mesma coisa de simbologia, o que vai aparecer? Vai aparecer Cristo desde o Éden. Dentro dos 66 livros da Bíblia, a gente encontra, exemplo, o cordeiro que foi morto depois do pecado de Adão e Eva, lá foi morto o cordeiro, sei que vocês conhecem. O cordeiro que foi morto lá, justamente esse cordeiro para cobrir eles. Depois do pecado, eles se viram, todo mundo conhece a história, e foi morto um cordeiro para que ele se vestisse da pele e tal. Depois, com o tempo, lá foi morto um cordeiro. Esse cordeiro simboliza Jesus. O cordeiro lá simbolizava Jesus. Então, a gente vê que desde lá já apontava para Jesus Cristo. Da semente da mulher ia nascer um. Que era quem? Jesus. Já da semente da mulher. Qual era a mulher? Lá na criação. Da semente da mulher ia nascer um. Então, essa semente aponta para nosso Jesus. Da semente da mulher. A arca de Noé, para salvar o povo naquela época, que Noé entrou dentro da arca, a arca simbolizava Cristo. Porque Cristo veio buscar a sua igreja. E nós temos que entrar dentro da arca. Quem é a arca? A simbologia da arca ali era quem? O Salvador, Jesus Cristo. Em todos os 66 capítulos, nós vamos ver essa metáfora, ele simbolizando em cada área específica da salvação. Na arca ele representava a arca. Cristo representava a arca, então apontava para ele a salvação, dando a oportunidade ao homem que caiu. O novo plano. Ele fez um plano, o homem caiu, então ele deu um novo plano. Porque o homem comeu o fruto do mal. E não foi o fruto do bem, porque lá era duas árvores. Do bem, duas árvores que ele não podia. Do bem e do mal, do conhecimento. Mas ele comeu do mal, caiu. Aí Deus pegou e traçou outro plano da salvação para o homem. O amor de Deus. E o plano era esse. Então a arca foi também a representação de Cristo. E também Abraão, quando recebeu a promessa de um filho, aquele filho representava também Cristo.
na promessa do seu filho Isaque. Até porque Deus fez uma aliança com eles. E quando Abraão encontra o sacerdote Melquisedeque, ele era a figura de quem? De Cristo. Melquisedeque é a figura de Cristo. A figura de quem? De Cristo. E a gente vai ver também que isso é um paralelo. Um paralelo entre o bem e do mal. Por quê, Melenda? Porque assim como todas as coisas veio apontando para Cristo, que é o central da Bíblia, a gente vai ver um paralelo entre o bem e o mal. Porque também as coisas apontavam para Satanás. Exemplo, quando Adão caiu, a serpente lá representava quem? O diabo. Então a serpente lá representava quem? Na simbologia? O diabo. Não era isso? A árvore que estava plantada no jardim representava quem? O mal. Os descendentes de Caim representava quem? No capítulo 4 de Gênesis mostra a civilização, com a grande civilização que representava o mal. Então, assim como existe um paralelo entre o bem e o mal, assim como Satanás, ele representa todo o mal da humanidade, tudo que você pensar de mal representa ele. Eu não estou dizendo que tudo é ele que faz no momento, porque tem pessoas que botam culpa muito nele. Mas tem pessoas que é usada por ele e deixa ser usado por ele. Pois o tema central da Bíblia é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo apontava para ele. E mais, aí vem depois outros homens de Deus que apontavam para ele. Moisés era um tipo de quê? Apontava o libertador. Jesus é quem? O nosso libertador. Moisés era um que libertou o povo de Deus. Aí Josué, que foi o sucessor dele, que o significado do nome de Josué é a salvação ou salvador, que foi ele que ficou incumbido de levar o povo a entrar, conduzir o povo à terra prometida. Ele introduziu o povo na terra prometida. Josué é uma figura de Cristo, porque Cristo que vai nos introduzir na glória, no terceiro céu. Então, o tema central da Bíblia, para você que não sabia, é Jesus Cristo. Dentro dos 66 livros, tanto o Antigo e Novo Testamento, em todos os livros, até nos livros poéticos, é Cristo que é o tema central. Que Deus abençoe vocês. Outra pergunta que vocês quiserem perguntar, alguém quiser questionar alguma pergunta que não tem conhecimento bíblico, textos difíceis de entender, deixa aí. Coloca o teu versículo aí e faz a pergunta que eu vou estar respondendo. Então, se você entendeu, em toda a Bíblia, tá figuradamente, alegoricamente, feita em metáfora, figuras que apontaram para Cristo. Então, ele é o nosso Cordeiro, entendeu? E morreu para nos salvar, como ovelha muda. Ele é o tema central da Bíblia. E se não fosse por Cristo, que viria da semente da mulher, não existia salvação. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Estuda um pouco mais. Tem a oportunidade de fazer pergunta, de tirar conclusão. Fala conosco. Que Deus abençoe, estudo. Que Deus abençoe a sua casa. Uma noite de paz. Beijão no coração, irmã Jacina. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, em nome de Jesus.